Hoje a análise é de um clássico japonês, Coração, do Natsume Soseki. Gente, se eu estiver pronunciando errado, vocês podem escrever nos comentários, não tem problema. Aquilo que não me mata só me fortalece. Essa frase nunca fez tanto sentido quanto quando eu li este livro. O que te engrandece pode ser a sua ruína. O que faz notável pode te apagar. O que te move pode te paralisar. O seu maior ponto forte pode ser também o seu ponto fraco. Imaginem também assim a situação, a gente falando de alguém, né? Como essa pessoa é sensata, calma, imperturbável. Mas em algumas circunstâncias, se você olhar mais além, o que você acha que essas características contam sobre a personalidade de alguém? Depois da vinheta, eu vou usar a psicanálise para explicar sobre esse livro e depois dizer que às vezes a psicanálise não dá para ser usada. Te vejo em 8 segundos. Coração é dividido em 3 partes. O professor e eu, meus pais e eu, e o professor e o testamento. Os personagens não têm nome e depois eu explico o que acredito que isso representa. O livro vai dando pistas soltas, exatamente como um quebra-cabeça, que só se completa na 3ª parte. Coração é sobre camadas profundas das emoções. Por isso, é tão difícil o professor deixar coisas claras no início. Por isso, frases soltas, descontinuadas. Por isso, a postura, o tom de voz e o silêncio expressam mais conclusões do que as palavras. O que me leva ao nome do livro. Esse livro não é o estereótipo, o jovem ingênuo e o velho sábio. Esse livro é sobre aprender também pela emoção e não só pela razão. É sobre perceber, mas com a intuição e não só pela linguagem. Foi a minha primeira experiência em ler um clássico japonês. E fazer uma análise dessa obra foi bem desafiador. Portanto, eu tive que começar a construir o esqueleto do roteiro pela época em que o autor estava inserido, né? Então, o Japão, ele ficou fechado para trocas com países ocidentais por mais de 200 anos. Essa obra foi escrita durante o período do Imperador Meiji, né? Que foi quando o Japão abriu seus portos para comercialização com outros países. Ou seja, já imaginaram o choque cultural? O contato com formas novas de perceber o mundo, de consumir, de valores, de contrastes, de comparação? Diferente dos outros vídeos que eu ressalto aspectos psicológicos, nesse eu nem vou ousar trazer como pano de fundo tanto a teoria ocidental, para falar de uma cultura oriental. Pelo contrário, eu vou falar aqui também e realçar, né, as principais religiões praticadas no Japão, que são o shintoísmo e o budismo. Mas há também quem defenda que não são religiões, mas um conjunto de ideias filosóficas, tudo bem. A psicanálise é um construto que explica o mundo interno do homem. E para isso, tem muitas construções da teoria que estão calcadas nas histórias do catolicismo. Onipotência, onipresença, Deus como figura análoga ao nosso Pai mesmo, perfeita imagem e semelhança, como representação da nossa vaidade, etc. Tem muito pano para manga, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, com esse viés, é só comentar pedindo. A psicanálise tem alguns construtos também com base na mitologia grega, como Narciso e Édipo. Claro que existem preceitos na psicanálise que são atemporais e se estendem a todas as culturas, como o inconsciente, a transferência, a base da nossa personalidade, que são pai e mãe, ou quem cuida nos primeiros anos, né? A tendência também de toda a cultura de conceber um ser que transcende o homem, como, por exemplo, a religião e etc. Portanto, eu entendi que nas minhas leituras, né, a psicanálise não é o meu melhor pano de fundo para compreender uma cultura que tem um dos mais altos índices de suicídio, sendo que estatisticamente esses números eles são reduzidos em países ocidentais por vários fatores. Um deles é que o catolicismo ele condena o suicídio, mas o budismo ele interpreta o suicídio por outro ângulo. Essa religião ou filosofia é contra o suicídio,
Mas na passagem, o suicídio ele é tratado da mesma forma que quem morre por outras causas, né? Diferente do catolicismo, né? Que o suicídio ele já comprou a sua passagem antecipada para o inferno. Dos 10 mandamentos, um deles é não matarás, o que inclui a si próprio. Uma coisa que eu achei assim, mega interessante é que o livro ele foi me inserindo sobre alguns hábitos da cultura japonesa. Por exemplo, tirar o sapato ao vir da rua, né? Tem bastante aqui a cerimônia do chá. O chá está para o japonês, assim como o café está para o brasileiro. Portanto, ele também é servido como hospitalidade às visitas, né? Tem questões também relacionadas aqui à tradição, como, por exemplo, manter a casa dos pais é uma forma de honrar os antepassados. O silêncio. Há, por exemplo, silêncio dentro dos vagões de trem, para respeitar o espaço do outro. E aqui no livro, nas conversas, quando alguém faz silêncio, ainda que se queira saber algo, não se insiste. Ou seja, você sacrifica o seu desejo por respostas em respeito ao espaço do outro. Outra característica também é o autocontrole. Os japoneses eles escondem os sentimentos e emoções e analisam friamente quando podem e em qual ocasião manifestar o que sentem. Outras questões que são valorizadas no Brasil, mas no Japão é considerado falta de respeito, é o contato, no sentido de pegar na pessoa ou encostar. Aqui, a depender, né, aqui no Brasil, a depender de como a pessoa vê o toque de alguém que pouco conhece, pode sim ser considerado como uma invasão ao seu espaço. Mas aqui esses casos eles são mais pontuais. Lá isso é mais forte. Eles têm essa cultura de que contato, como por exemplo, abraço ou pegar na mão, a depender da intimidade, pode sim ser considerado ofensivo e invasivo. Estatisticamente, os homens se suicidam mais no Japão do que as mulheres. Nas minhas pesquisas, além dessas taxas estarem ligadas a questões associadas à religião e pouca abertura para falar das emoções, essas altas taxas também estão ligadas ao desemprego, bullying nas escolas e pressão social. Nesse livro, com exceção do bullying, todos os outros pontos estão muito presentes e influenciam nas escolhas dos personagens. Agora sim, depois de todo esse contexto, vamos à obra, né? E eu queria ressaltar que a ética do professor é a sua virtude e a sua ruína. Por isso eu disse aquelas frases iniciais. Me acompanhar até o fim, que vocês vão entender toda essa complexa faceta das emoções humanas. Então aqui o professor ele é descrito como muito calmo, tão calmo que parecia triste. Então ele tem uma casa silenciosa, sem gargalhadas, sem vida, ele evitava a aproximação, é um homem que se abstinha completamente do contato social. Então esse professor, nas conversas ali com o jovem é o protagonista, ele sempre diz palavras tranquilas, não tem tom amargo, é desprovido de entusiasmo. Na verdade, não tem vida, não tem emoção, né? Ele caminhava imperturbável, passos calmos e silenciosos. O jovem, por não estar com depressão e não conseguir ver além do que busca no professor, sempre se irritava, né? Então, o jovem ele tem emoções, porque ele não está deprimido, então ele tem mais gamas de emoções, né? Mas também ele não vê muito além. Eles estão apenas unidos em não verem as necessidades um do outro. Tudo isso que eu disse são recortes que vão dando mostras por gestos diferentes de que o professor não é alguém calmo, mas alguém que enfrenta uma depressão profunda. Lemos uma narrativa de uma história que já aconteceu, né? Portanto, é uma volta ao passado essa narrativa. E isso muda completamente o contorno de qualquer narrativa. E como eu sempre faço, vou trazer um contexto para a vida real. Quando não estamos bem, estamos pouco abertos a ajudar o outro. E isso vai sendo colocado e construído no livro de forma até sutil. Quando estamos profundamente angustiados ou deprimidos, os anseios dos outros não nos impactam ou impactam. Quando usamos isso como uma defesa para nos esquecermos das nossas angústias, né? Isso é um altruísmo egoísta. Ou seja, quando eu me engajo no problema do outro para não pensar no meu. Nossas emoções, elas são lentes e contaminam um relato. E impacta, inclusive, em discursos motivacionais. Por exemplo, para vocês entenderem,
Se você hoje está em uma posição que sempre almejou, que se considera bem-sucedido, os contornos que você dá, as dificuldades que passou para chegar aonde está, eles são diferentes. Por isso, às vezes tem discurso de positividade tóxica. Eu acho que os erros ajudam, que passar por dificuldade ajuda, mas cuidado. Você precisa ter em mente que se hoje você se encontra em uma situação que julga ruim, o seu discurso em relação ao mesmo passado, ele muda. Percebeu mais ou menos o viés? O quanto uma emoção atual, ela ressignifica de modo diferente as suas próprias experiências de dificuldade? As nossas emoções atuais, elas influenciam e impactam significativamente em como falamos do passado e nas atitudes de agora. Eu sei que pode ter parecido complexo, mas eu vou dar mais um exemplo que não tem nada a ver com o livro, mas conversa com a mensagem para vocês entenderem o quanto esse ponto é muito fundamental. Tem um filme que se chama Whiplash, Em Busca da Perfeição. No começo ali, o personagem principal, ele gosta de uma garota, né? Mas ele tem receio de chamá-la para sair, por medo, descrença nas próprias habilidades, baixa autoestima, etc. Somente quando o professor, que ele tem como referência, o escolhe em meio a muitos concorrentes, ele se sente mais confiante, ele sente mais confiança em si. Resultado, ele chama a menina para sair. Percebam como as emoções, elas determinam escolhas, atitudes e, volto a repetir, enviesam um discurso. Por isso é fácil ser otimista e dizer tente outra vez, etc., quando tudo vai bem. Mas e quando tudo vai mal? Como você ressignifica esse passado? Voltando ao livro. O jovem, ele diz que o professor temia ser analisado. Acredito que essa percepção do jovem é porque isso gera uma aproximação. O professor, ele sente muita culpa. E o fato dele e da esposa não poderem ter filhos, ele associa a castigo. Então vamos vendo sinais de depressão, de desesperança e muita culpa. O professor, ele tinha, por exemplo, formação universitária, mas ele não se via como digno de ensinar. Ele lia muito, mas parou. Coisas que antes ele extraía prazer, ele não consegue mais fazer. Por isso aí, nessas conversas entre eles dois, um dia o jovem percebe o professor nervoso e isso lhe chama a atenção, né? E então existe ali um ponto em que toda aquela face indiferente, calma, imperturbável, mostra algo de vivo, algo de diferente, né? O que mostra, e o que esse professor mostra é uma faceta que alimenta a tristeza, né? Então ele mostra um nervosismo por ter a memória tão boa que nunca se esquece o rancor. As pessoas, elas sempre nos dão mostras de quem são. Nem sempre claras, concordam, mas sempre manifestas. Então o professor, ele sempre deixava frases no ar, como se fosse penoso prosseguir. Ele diz, por exemplo, que a esposa não o entende, mas ele nunca abriu para ela o que de fato aconteceu. E ele diz que as mulheres são dignas de pena por não terem com quem contar, né? Então a esposa dele, ela depende inteiramente dele. Mas isso, em um primeiro momento, soa misógino. Mas como eu disse, a narrativa é como peças de um quebra-cabeça. No início fica tudo meio vago. É só na terceira parte que as peças se encaixam. E isso que ele disse sobre a esposa marca o início das raízes da depressão do professor, né? E o seu maior trauma, ou seja, depender de alguém. O professor, ele faz umas analogias interessantes. Ele associa a juventude à febre, que causa delírio. A febre abaixando é a experiência dos anos, mas talvez os erros durante o delírio se convertam em consequências depois que a febre baixa, que tem que ser convividas essas consequências pelo resto da vida. Lembrem-se do quebra-cabeça. Intuitivamente, a esposa do professor sente que tem alguma parte de culpa em toda essa melancolia do marido, né? Então ela é uma peça-chave, mas de fato é muito saudável quando você não escolhe a tentadora posição de vítima, de responsabilizar os outros pelas suas escolhas, porque ainda que privados de muita coisa, ou por circunstância, acaso ou ingenuidade, né, nas escolhas, nas escolhas temos nossa parcela de responsabilidade intransferível. E se a culpa é sempre do outro, eu não consigo progredir, porque eu não consigo enxergar onde eu erro para não repetir, ou enxergar as potencialidades e expandi-las.
Então a esposa, ela suspeita que tenha algo a ver com a morte repentina do amigo do professor. Mas na dificuldade de encontrar o que a morte de alguém guarda de vivo na lembrança do professor, portanto, o marido dela, né, que o consome e o definha ainda em vida, é algo que ela não consegue alcançar a compreensão. O que aproxima o jovem desse professor era uma força que o afastava do pai dele, né? Então sempre comparava o pai e o professor. Suas relações ali, elas eram distantes, né, desse jovem com o pai. E aí, como eu percebo um jovem com sede de entender o mundo e ambicioso, eu vejo que a companhia do pai e os diálogos que eles tinham não o desafiavam. O jovem queria estímulos mais complexos e o professor oferecia isso. Era como um ideal de eu para o jovem, né? Então ele fala que mesmo as vagas respostas que ouvia do professor para suas perguntas eram mais edificantes do que o que aprendia na universidade. Inclusive, essa parte eu acho que conversa com o contexto da época em que o Japão passava, né? O período Meiji, como eu falei no início. E eu senti de forma mais intensa o quanto o momento em que o autor está inserido influencia fortemente a escrita. Nessa comparação, né, levando todo em conta esse contexto, eu cheguei a um paralelo. O professor, ele é o ocidente, ou seja, o novo, o que desafia a mente a se abrir para compreender o nada conhecido. E no caso do jovem, por ser ambicioso, o novo o estimula. O pai é o Japão de 200 anos, fechado, o familiar, o rotineiro. Por isso ele diz que quando retornava de Tóquio, né, onde ele estudava, e voltava à casa dos pais, ele chega a comparar a sua chegada como ele chega na casa de um confucionista com áreas de cristão, né, uma novidade que abala o familiar, a identidade de uma cultura, né, a identidade de uma família que se sobressai à individual. Por isso, eu acho que os personagens não têm nome. E agora eu vou explicar para vocês a minha teoria do porquê os personagens não têm nome nesse livro, né? O nome ele diz sobre a sua identidade, sobrenome de onde veio. Mas se eu entro em contato com algo novo, minha identidade, valores e costumes estão postos à prova. Há um choque de cultura, uma confusão de identidade. Outra cultura me fornece outro parâmetro de ver a vida. Pode assustar se você tem tendência a se fechar para o novo, mas pode estimular se você está aberto para o novo. E é esse segundo que acontece com o jovem, né? Então, estudar sobre outras culturas nos obrigam a sair da nossa zona de conforto, a testar a minha resiliência de sustentar mais incertezas do que certezas. Me mostra que existem outras possibilidades e, portanto, que somos pequenos e limitados. E como você se abre para o novo, está intimamente ligado à sua personalidade e às conexões e relações que você faz entre a ideia e o afeto. E agora eu vou explicar o que é conexão entre ideia e afeto. A ideia de um novo horizonte, a ideia de sair da empresa e procurar outro trabalho, a ideia de tentar sem saber se vai ter êxito, a ideia do campo das incertezas, etc. Isso tudo te estimula ou te paralisa. A ideia é sair da zona de conforto. O afeto é ou empolgação ou medo. Por isso eu disse, depende de qual afeto você associa à ideia. A doença do pai do jovem é real, mas eu acho que foi colocada por um viés também simbólico. Por quê? A doença que o pai do jovem tem é uma doença silenciosa, a pessoa se sente normal, não há cura, mas que por um tempo não precisa se preocupar. E eu tive a percepção de que também é simbólica, porque o professor diz que o homem com saúde ou não é frágil, porque ambos compartilham a única certeza de que vão morrer. E eu também acho que é simbólica porque esse livro é sobre fragilidade. Existem, por exemplo, 3 doenças que levam à morte aqui nesse livro, fazendo um paralelo. A psicológica, né, que fez um personagem se matar. A do professor, que está vivo, mas por dentro ele está morto. O pai do jovem, que tem uma doença e sabe que vai morrer. Então, esse livro é sobre facetas da morte também. E aqui o autor nos dá essas 3 facetas.
Outra questão muito forte no livro é a relação das pessoas com o dinheiro. E o autor traz isso de uma forma que vai te deixar reflexivo. O professor ele vê o jovem vendendo sua juventude para conseguir dinheiro e o professor ele sempre teve dinheiro, né? Então isso fez com que ele perdesse o que ele mais valorizava nas pessoas, a confiança. Então ele acha que os jovens supervalorizam o dinheiro. E ao longo do livro, vemos os jovens se esforçando muito para concluir um curso que não gosta, para conseguir dinheiro, né? Então são vários paralelos reflexivos que a narrativa vai levantando. Nos dois casos, o dinheiro tira algo importante deles. Ao professor, sua família, já que foi traído por causa de dinheiro. E ao jovem, lhe tira os seus melhores anos, né? Tem uma passagem sobre isso que eu acho muito significativa, né? O jovem, ele diz: eu só olhava para frente como um cavalo que puxa a carruagem fustigado pelo açoite. Olhar para frente é o foco de alcançar o que acreditamos que traga conforto, paz, ou seja lá que nome quiser dar. A carruagem é a nossa bagagem que precisa ficar cada vez mais em movimento, ou seja, aprendendo, trabalhando ou qualquer outro nome que vocês quiserem dar. O açoite são as pressões sociais, a cobrança interna ou externa, sendo que a cobrança externa é um reflexo do que Freud chamou de superego. Superego é a instância responsável pela introjeção dos valores moral, ética e costumes. Mas também é uma herança dos nossos pais, da cultura que estamos inseridos, da religião, da força da ideia que mais te guia e a qual mais você se identifica. Um dos pontos que o jovem admirava no professor é que o percebia como frágil. E deve ser intrigante vermos alguém frágil, mas essa pessoa ser uma referência de força. Alguém se sente confortável confrontando a nossa única certeza? O professor pergunta à mulher o que ela faria se ele morresse primeiro. Vocês já tiveram essa conversa no jantar? Francine Prose diz que, ao se fazer uma pergunta, você quer alcançar um objetivo ou uma meta. Uma pergunta nunca é isolado, mas é uma forma de eu investigar algo sem que eu precise me expor. Parece despretensioso, mas uma pergunta nunca é despretensiosa. Aqui, dá para pensar que ele, com essa pergunta, já dá mostras de depressão mais severa. Nessa época, ainda que não fique claro nessas páginas, ele já planejava a própria morte, e o dia e o método. Mas a esposa, desconfortável com aquela conversa, ela pede para que eles mudem de assunto, fala que aquela conversa é insignificante, mas essa parte é extremamente significativa. Outra parte significativa é que o jovem, ao terminar os estudos em Tóquio, ele compra uma mala, para retornar para casa. E aí a mãe, ela pede que ele coloque as melhores lembranças lá. E nessa parte ele ri. E aqui fica vago, Lembranças que guardamos dentro, ou lembranças no sentido de comprar um objeto e esse objeto ficar associado a uma memória, Lembranças de uma cidade, por exemplo. E é ambíguo. E é uma das características marcantes da escrita desse autor, é as possibilidades de associações diferentes que uma única palavra carrega, os múltiplos significados que uma única palavra carrega. Então, quando o jovem ele se formou, o pai fica feliz. O jovem disse que não era grande coisa e o pai fica triste e diz que para ele a formatura do filho é especial porque ele conseguiu ficar vivo para ver o diploma dele quando achou que morreria bem antes. E aí o jovem, o filho, ele se sente envergonhado por não ter considerado a perspectiva do pai. A palavra coração aparece novamente nessa parte. Eu percebi que o autor ele associa coração à essência, ver o outro, se colocar na perspectiva do outro. Se saber o que vai no coração de alguém, você pode ajudar essa pessoa ou se defender de uma pessoa que quer te prejudicar. Porque às vezes nos deixamos levar pelo raciocínio bem construído que obscurece, embota ou suprime o que as pessoas guardam no coração. Por isso, o professor usa poucas palavras. O coração se comunica de forma diferente da razão. A razão precisa das palavras. O coração é o lado profundo, o
que não tem forma por palavras, tem forma por tom, gestos. O coração ele se comunica através da linguagem não verbal. O professor é alguém que entende esse jovem, e o jovem ele queria ser compreendido, mas embora o professor falasse pouco, ele o compreendia, porque a compreensão ela vai muito além das palavras. Tem uma festa que o pai do jovem ele quer dar para comemorar a formatura do filho, e aqui essa festa ela tem 3 conotações diferentes. Por exemplo, para o pai, significa poder ter um bom pretexto para ver talvez pela última vez a família reunida. Para a mãe, era uma forma de não ser criticada. Para o jovem, a festa significava se encontrar com familiares que ele considerava rude. Ele quis se afastar da família, né? Então o professor representava alguém que ele gostaria de ter como familiar, por ser intelectual, mas também por ser sábio. Lembrando que sabedoria não tem relação direta com estudo, diploma ou títulos, né? A família do jovem ela tinha frases prontas, enraizadas no senso comum, e aquilo incomodava muito o jovem. Por fim, essa festa não aconteceu. Mas não aconteceu não porque o jovem se mostra contrário, mas porque alguém que eles não conheciam, né, a família desse jovem não conhecia, mas respeitavam, o imperador Meiji, ele adoece, né? E é um ponto a se pensar. A família do jovem levava mais em consideração alguém que nunca conheceram do que os membros da própria família. Então vão percebendo as dinâmicas nas relações. São esses aspectos que o autor vai ressaltando. E a pressão social é algo que pesa muito e me parece que não só no Japão. O pai diz que o jovem tem que conseguir um bom emprego, porque se perguntassem o que o segundo filho faz e ele não conseguisse falar sobre um bom cargo, ele ficaria em uma situação embaraçosa. Então não é o filho, mas como vem, né? A pressão social, ela também tem um viés de aparência. Para mim, é uma mentira que todo mundo gosta de contar, de associar afetos positivos à posição hierárquica ou a rendimentos altos. Essa forma de organização familiar não é uma característica apenas da sociedade oriental, mas se estende aí, me parece, que a todas as culturas. Então o jovem ele está o tempo todo submetido à pressão, ter que fazer uma escolha sobre pressão, a angústia que a escolha sobre pressão gera, né? E aí a mãe pede que ele não volte para Tóquio para procurar emprego. Tipo, ele tinha que procurar emprego, mas a mãe pede para ele não procurar emprego, porque isso significa abandonar o pai, né? E o irmão do jovem diz que ele devia arrumar um emprego antes que o pai morrer. E ainda acrescenta que dessa forma o pai ele ficaria contente. E aí ele sente mais um peso, o de terem depositado nele o motivo da última alegria do pai. Por fim, o imperador Meiji doente morre e em seguida o general Nogi se suicida. O pai do jovem lê essa notícia no jornal. Esse general, inclusive, existiu, tá? O imperador Meiji existiu, o general Nogi também existiu. Vocês podem pesquisar, é interessante. Trouxe esse recorte porque faz muito sentido aqui dentro do contexto que eu tô contando para vocês. Enfim, esse general foi muito condecorado, parabenizado pelo trabalho dele na guerra. Porém, ele perdeu 2 filhos nessa guerra. Inclusive, gente, não pesquisei a guerra, tá? Depois vocês podem pesquisar. Quando o imperador, o Meiji, ele estava vivo, o general Nogi, ele pede permissão para morrer. Achei curioso isso, assim, no Japão. O imperador nega, né? E aí, o que acontece? O Meiji fica doente, esse imperador, ele morre. No dia do enterro do imperador, esse general se suicida com a esposa. Guardem aí essa informação que vai fazer muito mais sentido depois que eu terminar, quer dizer, ao longo do vídeo. O irmão mais velho, ele compartilhava o pensamento do pai, né? Como você respeita e admira um homem que não tem emprego, que não é útil à sociedade? Ou seja, quando a doença do pai vai ficando mais grave, o irmão sugere que já que o jovem ele não faz nada de útil, ele não é com essas palavras, mas fica tipo assim, sacrifica logo os seus sonhos enquanto vamos ao mundo construir o nosso. Tipo, se você não trabalha, você não opina, você não escolhe, os outros escolhem por você. E aí, ó, eu falei que faz sentido porque o pai, quando ele lê essa notícia no jornal, que o imperador Meiji morreu e o Nogi se suicidou, o general Nogi, ele deseja se juntar a eles, né?
esse jovem, ele tem pressão, gente, assim, por todo lado, né? Ele tem um irmão, né, que morava em outra cidade, não podia deixar o trabalho, uma irmã que também morava em outra província e tinha outras obrigações. Então, a responsabilidade de deixar as obrigações e voltar sempre que a saúde do pai se agravasse, ficava sobre os ombros do jovem. Então, lembre-se da questão de suicídios no Japão, estão ligados também a pressões sociais, né? E o livro, ele vai trazendo isso, mas ele vai trazendo aos poucos. Eu fiz aqui um resumão com uma interpretação com base psicológica, que também não tem base psicológica, mas eu fui juntando tudo, mas no livro não é essa sequência que acontece, tá? Vou fazendo um compilado aqui para vocês. Apesar do jovem ele ser criticado por não ter trabalho, o que para a sociedade japonesa é visto como alguém inútil, né? A família dele, ele sempre perguntava como que ele podia ter tanto respeito por um professor que não trabalhava. E a resposta, claro que o jovem não falava, né? A família se perguntava, cobrava, etc. Mas o jovem, ele não falava. Mas a gente lendo o livro, a gente percebe, né? Esse respeito vem também porque esse professor, ele ensinou a partir dos erros que ele cometeu as mais valiosas lições para esse jovem. Chegamos na última parte, o professor e o testamento. O professor, ele escreveu uma carta, né, para esse jovem, porque ele prometeu contar sobre o passado. Então, a última parte é uma carta. Ou seja, alguém que segue sua ética. Embora a depressão em que ele se encontrava o deixasse sem energia, motivação e propósito, sua ética pessoal não permitia que não cumprisse a promessa. E foi essa ética que o consumiu. Mas ele também escreve a carta como uma forma de alerta, ou seja, não cometa os mesmos erros que eu quando jovem. Essa carta é a parte que o quebra-cabeça se completa. Lembram que eu falei que o professor sempre dava respostas vagas? Que depender de alguém marca o seu trauma? Aqui tudo vai fazer sentido. Ele deixa uma carta ao jovem, né, no qual ele explica sobre tudo o que o jovem queria fazer, queria saber. Tudo que o jovem perguntava a ele, né? E aí nessa curta relação entre os dois, né, o professor, né, na sua depressão, ele não conseguia sentir empatia pelos problemas alheios. Isso é um dado que acontece frequentemente. Para ajudar alguém, precisamos estar bem. Se você não consegue lidar com as suas questões internas, elas pesam mais do que a dos outros, né? E você paralisa. Outro recurso é diminuir o que o outro sente. É a linha tênue. Você pode dizer que não vê motivos para desespero quando se tem uma vida inteira pela frente, ao mesmo tempo em que se diminui o anseio do jovem na sua busca por um bom trabalho e que, em consequência, lhe traga dinheiro. A carta do professor também é uma lição. Não cometa os mesmos erros que eu, como eu falei antes, né? Ou seja, não deixe que a pouca experiência da juventude lhe obrigue a conviver com consequências irreversíveis, o que o professor associa à febre. Já te aconteceu de você se encontrar no fundo do poço, ou profundamente angustiado, que se insensibiliza frente ao relato de sofrimento ou angústia de alguém? Pois é, isso é bem comum. Eu fiz essa pergunta para vocês também pensarem. Voltando aqui. Nessa carta, o professor fala que perdeu os pais antes dos 20 anos. E aí sua família tinha uma vida financeira muito estável. Nessa perda, ele se coloca como só, desamparado, e o tio cuidou da herança do professor. Esse tio, o professor respeitava e confiava muito. E conforme o tempo passa, esse tio sugere que ele se case com uma das suas filhas, ao que o professor recusa, né? O tio coloca esse casamento como uma sugestão, mas quando ele recusa, o tio muda completamente de comportamento com ele. As pessoas, às vezes, só oferecem seus afetos mais positivos quando fazemos o que elas querem. Conhecem alguém assim? É bem comum. Embora a cultura oriental seja diferente, existem aspectos psicológicos que parecem bem universais. Depois, esse tio, gente, ofereceu a sobrinha ali como uma manobra, acho que vocês já entenderam, né? O menino tinha uma herança, casou com a minha sobrinha, etc. Com a mudança ali de comportamento do tio, né, depois de alguns anos, o professor jovem, né, ele decide se inteirar mais sobre o que os pais o deixaram. Ele passa a estudar mais sobre contabilidade e ele começou a perceber que o tio usufruiu de um dinheiro que não era dele em benefício próprio. O professor começa a se desfazer do que restou e converter em dinheiro, né, o que ficou ali de bens.
e por fim ele sai da cidade e decide nunca mais ver os tios. Ao final dessas contas, lhe sobra pouca coisa em relação ao que totalizava sua herança, mas ainda o suficiente para ele conseguir ali terminar os estudos. Então, a ideia de que as pessoas não eram confiáveis foi sua principal lente para enxergar os outros. Isso Freud chama de transferência, né? Ou seja, como se a família que o traiu representasse e a família representasse o mundo todo. E entra também no viés de negatividade. Consideramos mais importante as experiências negativas por uma questão de sobrevivência. São dados de estudos antropológicos. Enfim, o professor, quando jovem, reduziu sua visão e se limitou, né? Então, os pais dele eram pessoas honestas. Embora não fale sobre os pais dele, o caráter e o valor e a ética que ele tinha, é o que provavelmente os pais passaram de herança também para ele, não só os bens. Por isso que a gente consegue meio que ter uma certeza que os pais dele eram éticos, né? Pela ética que o próprio professor carrega com muita força e como norte, né? E também ele também poderia considerar esse ângulo, mas o peso da experiência negativa, na maioria das vezes, marca mais. Como eu gosto de trazer um aspecto, um paralelo da vida real, vou dar algum exemplo para vocês. O que move com mais intensidade a sua emoção? Ganhar R$1.000 ou perder R$500? Uma experiência negativa, muitas vezes, ela se sobrepõe mais a uma experiência positiva. Então, esse viés de negatividade, que para a antropologia foi um sinônimo de sobrevivência e está aqui impregnado nos nossos genes, ele explica muito do porquê, embora os pais sejam éticos, a quebra da confiança em relação ao tio pesou muito mais. Voltando aqui, o professor aluga um quarto na casa de uma viúva que tem uma filha jovem. Aqui, como os personagens não têm nome, ele chama a viúva de senhora e a filha da viúva de a jovem. A senhora, por ser honesta e sensata, aos poucos ela vai virando uma referência de que ainda existe esperança. E quando as atitudes dela dão mostras de generosidade e também diz que enxerga o professor, né, como generoso e bom, esses parâmetros fazem com que o ressentimento e o rancor possa temporariamente ter menos força no coração desse professor. Mas aqui, nessa parte, já se notam indícios de um começo de depressão. O professor ele já não tem mais o ânimo para os estudos como antes, né? E aí os amigos da faculdade viam como alguém calmo e sensato. E o professor diz na carta: até fiquei feliz por eles terem me emprestado uma máscara tão conveniente. Esse trecho me lembra uma fala da Djamila Ribeiro, que ela fala algo mais ou menos assim: as pessoas me colocam no lugar de forte, de guerreira, mas quando alguém vai me perguntar sobre como estou me sentindo, quando alguém vai me ver mesmo, é como humana. Voltando à história. Alguém muito fundamental nessa trama é o amigo que esse professor tinha. Ele o chama apenas de K. K foi adotado. O pai adotivo era médico e queria que ele seguisse a mesma profissão. K não quis e isso não foi bem visto pela família. E aí o professor, ele admira K por ser alguém que sabia o que queria, né? E ele não seguia as convenções. Ele seguia o seu coração e princípios. Coloca o coração para entrar na proposta do livro. A razão diz que K deve seguir o que o pai adotivo quer, que deve honrá-lo por ter lhe adotado e lhe dado uma vida boa. Mas o coração diz: se ele te adota e só te ama quando você segue o que ele quer, então isso não é amor. Portanto, a adoção nunca foi um gesto despretensioso. Nesse caso, a adoção foi uma manobra estratégica, né, de talvez depositar controle, alimentar a vaidade de dizer: meu filho seguiu meus passos. Aqui tem uma questão. O professor ele via em K atitudes muito próximas de um monge, mas também ele tinha dentre os livros que lia a Bíblia. E isso confundia o professor. Como ele se perguntava, né, como um budista pode ler a Bíblia? Isso para ele soou contraditório. Então vão lembrando do Japão que estava fechado e foi abrindo as portas para o Ocidente, se modernizando? Pois é. Com isso, os japoneses eles passaram a ter contato com a religião ocidental também. Para o K ele estudar o que queria,
né, e conseguir apoio financeiro da família, ele não conta que não está estudando medicina. E depois ele escreve aos pais dizendo que mentiu. O pai adotivo fica furioso e para de enviar dinheiro para ele. K tenta voltar para a família de origem, que diz: faz o que quiser. Só como um apoio. Mas essa família não o ajuda com os estudos. Então, é o contraste, e eu acho isso mega interessante, gente. O contraste. Um diz: faça o que você quiser, mas eu não te dou apoio. E a família adotiva diz: eu só te apoio se você fizer o que eu quero. Empolguei aqui. Bom, o professor, ele ajuda K oferecendo um anexo no quarto que ele alugava. Assim, ele teria um lugar barato para conseguir finalizar o curso de especialização. O professor descreve K como mais inteligente e obstinado do que ele e que, embora em áreas de estudos diferentes, nunca o superaria. Né? Então, aí nessa casa, o K ele passa a conversar mais com a jovem, com a senhora, e isso incomoda o professor, porque o professor ele nutria um amor ainda que nunca professado, nunca contado a ninguém pela jovem, né, filha desta senhora. E aí o professor, ele pensava em dizer a K que gostava da jovem, mas ele nunca cria um ambiente para ser assertivo e direto. As perguntas do professor, elas são sempre para investigar um fim, mas que as respostas nunca lhe trazem o que quer. Justamente porque ele pergunta de forma errada. Gente, eu tava lendo isso daqui, me dava um negócio. Por exemplo, quando ele quer saber o que K sente pela jovem, ele não pergunta o que você sente, ele não pergunta isso diretamente. Ele dá uma volta na praça. Tipo, ele pergunta coisas do tipo assim: o que você acha do ambiente na casa? O que você acha da família? É tipo isso. Assim, é muita falta de assertividade, né? Que vai continuando. Quando ele quer saber o que K sente pela jovem, eles começam a falar sobre amor, paixão, e as conversas se estendem por questões abstratas. Então, mesmo íntimos, eles eram distantes, né? Então, quanto menos direto nas perguntas, menos chances de obter as respostas que vocês querem, ou menos chances de alcançar o objetivo que vocês desejam. Guardem isso. Tentem evitar dar a volta na praça, isso não é legal e representa falta de assertividade. Depois, inclusive, posso fazer um vídeo sobre isso, se quiserem, é só comentar. E aqui eu também faço um paralelo. Na cultura japonesa não se nutre o hábito de falar abertamente sobre sentimentos, sobre o coração. Daí, quando você entende o contexto, muita coisa faz sentido. Por isso, ele demora em falar à jovem que gosta dela. Por isso, os pais não dizem: tome cuidado com as emoções por trás das palavras bonitas, e reforçam uma ingenuidade já típica da pouca idade. Por isso, o professor não busca ajuda para sua depressão. Por isso, K não busca ajuda para sua depressão. Eles são ensinados a não falar sobre sentimentos. K julga que o professor ele é superficial, porque não aprimorava o lado espiritual como ele, né? Que valorizava mais as aparências. Já nessa cena, eles vão a um templo budista, né? Mas o professor ele diz que eles estão com kimonos sujos. O que K, mais desapegado dessas questões, diz que se ele não quer entrar, que fique fora. Para K, o professor distorce o princípio da religião budista. O monge, ele recebe a todos e não olha vestes. Então, eles têm visões diferentes e dificuldade de entender um ao outro. Isso resulta em desvalorizar a escolha do outro. E um dado importantíssimo: K, ainda que queira não ser como o pai adotivo, acaba por constantemente reproduzir, sem se dar conta, os mesmos comportamentos nada flexíveis desse pai adotivo. Isso eu achei um dado interessante, porque isso acontece muito. Às vezes a gente quer ser diferente das nossas principais referências, pai, mãe ou whatever, quem criou vocês, mas a gente acaba por, sem querer, reproduzir exatamente os mesmos comportamentos. E o K faz isso e ele não percebe. Isso traz muito sofrimento e ele não sabe como nomear. Eu vou ser a psicóloga do K, gente, é possível. Ao longo da narrativa, a gente vai percebendo que o K, ele fica cada vez mais próximo da jovem e, por fim, assume ao professor que está apaixonado pela jovem. E aqui as reações do professor são interessantes. Ele diz: fui vencido, né, perdi a posição dianteira,
Ele passa então a ver a jovem como a única coisa que poderia torná-lo melhor do que K, já que em todos os outros aspectos o via como muito melhor em relação a ele, né? Então, o professor ele não entende porque o K assumiu aquilo para ele, né? E aí, algum tempo depois, né, eles têm uma conversa e o K pergunta a ele o que ele achava, ou seja, o K é mais assertivo. Parabéns, K. E o professor, ele responde com outra pergunta, né? Que o professor, gente, é muita falta de assertividade, né? O professor pergunta, por que a minha opinião importa? E aí ele diz que ele gostaria de ouvir a opinião de alguém, o K, né? Diz que gostaria de ouvir a opinião de alguém que ele confia, porque tinha medo de parecer fraco. A cultura japonesa, ela interpreta que mostrar sentimentos é igual a mostrar suas fraquezas. E assim, de fato, há um sentido lógico nisso, sim. Porque as pessoas podem sim usar isso contra você, mas também pode ser usado como você ser uma pessoa mais forte, porque você se entende, você se conhece, fica menos refém das suas próprias emoções e ambos foram reféns das suas paixões porque as desconheciam. Então, se apropriar melhor das suas emoções é sempre a melhor escolha. Né? Então eles respiravam uma cultura que associa a emoção à fraqueza, mostrar emoções à fraqueza. Isso nunca esteve tão errado, mas também tem um viés ali de certo, porque, de fato, vocês vão ver o resto. O professor então pensou, achei seu ponto fraco, aonde eu posso atacá-lo, aonde eu posso derrubá-lo de um só golpe. O professor o julga ingênuo por ter se aberto tanto. Daí o professor ele pede à senhora a permissão para se casar com a jovem. A senhora concede. Ele pede que a senhora conte a novidade a K, mas em um momento que ele não esteja na casa. Gente, isso me lembra a galera que se esconde atrás de um fake e manda mensagem. É tipo assim, as nossas inclinações se adaptando às mudanças. Gente, assim, eu pensei, cara, é muita covardia. Enfim. Quem sou eu para julgar, né? Tem uma frase que eu gosto que as consequências dos nossos erros são os nossos maiores juízes. E essa frase também é outra que sempre fez sentido para mim, mas assim, fez muito mais sentido depois desse livro e tudo bem. Mas voltando aqui dos meus devaneios. O professor, ele relata que K, após saber, né, do que o professor iria se casar com a jovem, que o K gostava, etc., manteve uma atitude desprendida, o que fez surgir no professor uma admiração ainda maior por K. O professor passa a pensar que, mesmo vencido na estratégia, foi vencido como homem. A atitude desprendida é um sintoma da depressão, e a essa altura K concentrou todas as suas forças em planejar, executar e concretizar o fim da sua vida. Mas, como eu disse, estamos lendo um livro em que todas as perspectivas são contadas sobre o passado. Então, na época, a atitude desprendida do K era um sintoma da depressão que ele já tinha. Não necessariamente era porque ele era um cara bem evoluído. Né? Então, após o suicídio concretizado, o K deixa uma carta endereçada ao professor. Né? Antes de abrir, esse professor teme que o conteúdo sejam críticas a ele ou o culpem pelo que aconteceu, e assim perca o respeito da senhora e da filha dessa senhora que ele planejava se casar. E as palavras, né, do K nessa carta não foi o que ele esperava. O K ele diz basicamente que não está motivado em viver, que não tem expectativas ou esperanças, mas ao final diz que se perguntava por que viver até então, e ele se responde: para ter morrido bem antes. Isso foi uma indireta que somente o professor iria captar. É bem sutil aos outros, mas certeira para o professor. Esse livro é uma reconstrução através da memória do passado e, portanto, damos contornos diferentes. Portanto, o professor agora acrescenta: somente perante a sociedade eu estava salvo. Ele quer dizer que depois ele percebeu que o mais importante não era a aparência de que ninguém descobrisse que ele tinha parte naquilo. Isso não é tão relevante, porque ele sabe. Ele não traiu o amigo, ele traiu a si. E a culpa ocorreu. E depois, ao se casar com a jovem, a esposa o lembrava todos os dias da disputa infantil, de que ele tinha parte no suicídio do amigo. Claro que K já tinha depressão. K poderia ter concretizado o que fez com ou sem essa atitude do professor, ou não, mas isso corrói
E eu quero trazer um exemplo que conversa muito com atitudes da vida real, que é, por exemplo, no campo prático. Imagina que você tem duas opções de trabalho e acaba por escolher uma, óbvio, você tem que escolher uma. Depois de já estar inserido na rotina, você se arrepende e passa a achar que fez a escolha errada, que seria mais feliz no outro trabalho, ao invés desse que escolheu, etc. Mas não tem como você saber, só sabemos o resultado do caminho que trilhamos. Pensar, eu queria voltar no tempo, eu deveria ter feito diferente, mas se eu soubesse... Gente, para com isso. Não tem como saber como é viver uma vida que você não escolheu. Isso corrói, isso define a existência, isso não resolve, isso é uma ilusão confortável, isso é masoquismo psicológico. Você só sabe o que viveu. O que não viveu é idealização. Então não ajuda ficar sonhando em como seria se eu tivesse feito diferente, escolhido diferente. Viva com o que você tem, pare de ser masoquista e pare de ser vítima de si mesmo também. Voltando, o professor ele tenta recorrer a defesas como estudar com mais afinco, inclusive beber também, mas nada disso ajuda a diminuir a sua culpa. Ele está fugindo de um lugar que não pode fugir, que é de dentro de si. Passaram-se anos, né? Ele continua ali com a esposa, mas o casamento deles não dá muito certo, embora continuem juntos. O professor, porque ele tem questões psicológicas, a esposa não sabe, ele não se perdoa. Depois de anos, ele conhece aí esse jovem, ele escreve essa carta de alerta, ou seja, conheça o seu coração. É só quando você se conhece profundamente que toma as melhores decisões. Inclusive, 3 dias depois do suicídio do general Nogue, o professor se suicida. Por isso que eu também trouxe bastante essa questão do general Nogue e do imperador Meiji, porque assim, influencia muito nessa escrita. Sem entender, sem pesquisar sobre esse contexto, fica mais difícil fazer uma interpretação talvez um pouco mais próxima da mensagem que o autor queria passar, e dificulta. Então é bom, eu sempre reforço isso, entendam o contexto em que o autor está inserido. Inclusive eu também pesquisei muito sobre a vida do autor, tem muito dele em diversas passagens, eu só não vou falar porque, gente, esse vídeo deve estar, tipo, gigante. Eu acho que foi o maior roteiro que eu fiz e vou voltar porque eu tenho mais coisa pra falar. 3 dias depois aí do suicídio do general Nogue, o professor se suicida. Trouxe isso de novo porque existe um efeito na psicologia chamado efeito Werther, em referência ao livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. Inclusive, quem já leu, comenta aí. Eu li no ensino médio, recentemente comprei, né, para reler. Mas resumindo, quando famosos se suicidam, aumenta consideravelmente o número de suicídios em massa usando, né, o mesmo método que o tal famoso. Ou seja, o suicídio do general Nogue, ele fez muitos japoneses se suicidarem. Sua morte ela teve um impacto em várias camadas da sociedade japonesa daquela época. E esse dado não é só algo da cultura oriental, mas se estende ao ocidente também. Ou seja, embora inclusive com menos força. Isso eu já expliquei, né, o porquê logo no início do vídeo. Então, o professor ele nunca deixou que a esposa soubesse, né, disso, de toda essa trama com o K. O jovem agora, ao ler a carta do professor, que já estava morto, ele pede ao final que ele nunca diga isso à esposa. E é isso. Espero que tenham gostado. Me falem aí nos comentários as experiências de vocês com romance japonês. Pretendo com certeza ler outros. Esse livro me conquistou. É uma das minhas leituras favoritas de 2022. Muito obrigada a todo mundo que me acompanhou até aqui, gente. Estou muito paciente de ter ficado até o final, olha. Muito obrigada mesmo.